Hoje a gente vai estudar o capítulo 10 do livro de Daniel, né? Sempre antes de falar do capítulo do dia, a gente faz um pequeno resumo do que foi o capítulo anterior para a gente fazer um link e dar continuidade. Então, no capítulo 9, a gente viu que Daniel, bastante tempo depois, anos depois de que ele tinha tido aquelas 2 visões, né? Ele continuava estudando e buscando, né, em oração, compreensão sobre as revelações que ele tinha tido, né? E aí ele fala que nos seus estudos, a partir dos textos dos profetas, a gente vê que ele fala muito dos textos de Jeremias, né? Ele entende que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Mas por que ele continuou orando se ele já tinha entendido, né, esses 70 anos? Por que ele continuava buscando por compreensão? Porque ele não sabia a partir de quando ele deveria contar esses 70 anos, né? Era a partir da primeira deportação, era a partir da segunda deportação, era a partir de quando? Ele queria saber, na verdade, quando é que o cativeiro ia terminar, quando é que o povo de Deus seria libertado para voltar e reconstruir o templo, né? E voltar para a Cidade Santa. Então, Daniel faz uma oração lindíssima, né? O capítulo 9 traz essa oração com muita humildade, com muita fé. Nessa oração, ele ensina para a gente a orar, né? Ele reconhece a misericórdia de Deus, ele reconhece os esforços de Deus para manter o povo no caminho, né? Inclusive mandando profetas, mandando visões para que o povo entendesse e voltasse para o caminho, parasse de pecar. Ele reconhece que, apesar de tudo que Deus estava fazendo pelo povo, que o povo continuava incrédulo, continuava pecando, né? Que não estava clamando por perdão, que não estava buscando conversão dos seus pecados. Então, Daniel, nessa oração, ele clama a Deus por perdão e ele fala assim, olha, eu não estou pedindo perdão achando que a gente merece. Eu estou pedindo perdão confiando na misericórdia de Deus, né? E aí Daniel ainda estava orando quando o anjo Gabriel apareceu para ele, né? Então a oração dele foi tão forte que antes dele terminar de orar, o anjo apareceu e conta a Daniel que ainda seriam necessários, além daqueles 70 anos que ele viu lá no texto de Jeremias, que ainda seriam necessárias mais 70 semanas para fazer cessar a transgressão, os pecados, trazer justiça eterna, né? E que após essas 70 semanas aconteceria então a próxima assolação. A próxima assolação era então a destruição definitiva do templo físico, que aconteceria em 70 anos depois de Cristo lá, por causa do Tito, né? Então, o anjo fala para Daniel que ainda precisariam mais 70 semanas, então, para que a justiça eterna fosse feita. Que nessas 70 semanas, o templo físico, aquele templo construído lá por Salomão, ele seria reconstruído, Cristo viria, que Cristo faria uma nova aliança, reforçaria aquela aliança feita por Deus com o seu povo, mas ampliaria essa aliança para outros povos também, e é graças a isso que a gente tem acesso a Deus hoje, né? Ele fala então que nessas 70 semanas Cristo seria morto e traria então justiça eterna, e aí viria a próxima assolação. Bom, aí a gente entra no capítulo 10 do livro de Daniel, né? Antes da gente entrar no capítulo 10 propriamente dito, a gente tem que relembrar algumas coisas. Quando a gente estuda o livro de Isaías, a gente vê que lá no capítulo 44, 45, Isaías cita Ciro e faz uma ligação entre o Ciro e essa futura restauração do templo, né, e da libertação do povo de Israel. Lembrando que o ministério de Isaías durou ali entre 739 e 681 a.C., e o Ciro só viria a ser rei da Pérsia em 539 anos antes de Cristo. Então, o Isaías ele faz uma previsão com 150 anos de antecedência que Ciro estaria ligado à libertação do povo e à reconstrução do templo, né? O decreto de Ciro, então, ele constitui um ponto de transição entre o fim do domínio babilônico, acaba o reinado babilônico, né? Começa o reinado medo-persa e aí tem a libertação do povo, né? E o fim do cativeiro babilônico. Aí quando a gente olha lá o texto de Esdras, no capítulo 1, de 1 a 11, fala que
por que Ciro está relacionado ali com a libertação do povo? Porque ele era bom? Não, não é por isso. É porque Deus moveu o coração de Ciro. Deus despertaria Ciro para que ele cumprisse a vontade de Deus, né? E aí Ciro assina esse decreto, permitindo então que o povo, né, de Israel, eles voltassem para Jerusalém, né? E que inclusive aqueles que não fossem e quisessem fazer doações para que essas doações contribuíssem com a reconstrução do templo, ele fala que poderia, né? E inclusive Ciro entrega alguns dos itens que foram retirados por Nabucodonosor lá do templo de Deus, né? Na época da invasão, lá da tomada do templo. Nabucodonosor saqueou um monte de coisa e aí Ciro devolve, permite, né, que Sesbazar volte, levando isso de volta para a reconstrução do templo. E aí eu não vou ler, né, mas depois é importante dar uma olhada no texto de Esdras 4, de 1 a 24, porque ali a gente consegue entender, contextualizar o que vai acontecer aqui nesse capítulo 10. No capítulo 10 a gente vê que Daniel fala que ele vai fazer um jejum grande por 21 dias, né? E por que ele faz isso? Por que ele está tão preocupado? O que está incomodando tanto Daniel para que ele faça esse jejum de 21 dias? Então, no texto de Esdras explica, eu coloquei um resuminho aqui, né? Que Ciro, naquela época, ele tinha autorizado, então, o retorno do povo para Jerusalém, a reconstrução do templo, né? Mas alguns israelitas quiseram voltar, mas não foi todo mundo. Muita gente quis ficar. E eles quiseram ficar por quê? Porque eles estavam acomodados ali com a modo de vida babilônico, porque eles já estavam acostumados, eles já tinham coisas, bens materiais, comércios, né? Então eles não quiseram voltar. Então aquele mesmo povo que quando foi levado para a Babilônia ficou revoltado, falou que preferia a morte a viver daquele jeito, agora eles não quiseram voltar, mesmo tendo sido autorizado a volta. Então algumas pessoas voltam, mas outros não, né? E aqueles que voltaram para a reconstrução do templo, eles recebem uma proposta dos samaritanos, falando assim, olha, vamos trabalhar junto aí na reconstrução, mas qual seria o preço, né, dessa parceria? Era para colocar outros deuses ali no templo? Então os israelitas, eles não aceitam, né, essa proposta dos samaritanos, e isso traz resistência. Isso traz revolta para os outros povos que começam a questionar por que os israelitas foram liberados para voltar, por que o cativeiro babilônico acabou, por que a reconstrução do templo foi autorizada. Eles começam a falar que o povo de Deus não era um povo tão bacana assim, não, e apontar uma série de coisas que levam o rei a questionar, nossa, será que eu fiz bem, será que eu não fiz? Então vale a pena ler o texto de Esdras lá. E é nesse contexto, então, que vem o capítulo 10, que fala que Daniel vai chorar, vai orar, vai jejuar, vai se afastar da vida social por 21 dias, buscando compreensão sobre tudo isso que estava acontecendo, né? Então, é aí que surge o capítulo 10. Então, o primeiro versículo fala assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, Daniel aqui, ele tem uma revelação, né? E ele vai contar nos próximos versículos o contexto, o que estava acontecendo e o conteúdo dessa revelação que ele teve. E aí, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Prantear é chorar, né? Então ele ficou chorando, clamando por 21 dias, por 3 semanas. Por quê? Por causa daquele contexto que ele estava vivendo. Ele orou tanto, ele pediu tanto a Deus perdão para o povo, que o povo fosse libertado. Ele ficou contando os dias para o domínio babilônico acabar e o povo poder voltar, né, para a terra e reconstruir o templo. E agora que era possível, muita gente não quis voltar. Então Daniel começa a orar, a clamar a Deus explicação. Ele queria entender, ele queria que essa situação fosse modificada, né? E aí no versículo 3 fala, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum,
até que passaram as 3 semanas inteiras. Então ele fala assim, ó, manjar desejável não comi, ou seja, ele não comeu coisas, né, gostosas, coisas que o corpo deseja, né, ele se absteve disso tudo. Nem carne, nem vinho ele comeu, não se ungiu com óleo, né, naquela época era comum as pessoas, para ir nos eventos sociais, para ter convivência com outras pessoas, né, eles se ungiam com óleo, ficavam perfumados para ir nesses eventos, né? Então, quando ele fala que ele não se ungiu com óleo, quer dizer que ele se isolou, que ele ficou afastado das outras pessoas e que ele fez isso, então, por 21 dias, pranteando, chorando, jejuando, em isolamento, em oração nesse período. E aí, como consequência disso tudo que ele fez, é que ele vai ter a revelação e vai compreender essa visão nos próximos versículos. Então, o versículo 4 fala: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Então Daniel vê um homem, né, um anjo, vestido de linho, e aí ele estava com os ombros cingidos com ouro puro de Ufaz. Então ele tinha, né, uma proteção feita de ouro. Ufaz era uma região de onde se extraía ouro puro. Em alguns textos a gente vê, ao invés de escrito Ufaz, a gente vê escrito Ofir, é o mesmo lugar, né? No texto de Jeremias 10:9 fala isso, né? Que trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, só para a gente entender que o Ufaz, então, era um lugar. Então, quando ele fala que ele estava cingido de ouro puro de Ufaz, quer dizer que ele estava, né, com proteção feita de ouro puro, extraída desse lugar, que era Ufaz ou Ofir. O seu corpo, o corpo desse anjo, né, era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, estou falando assim, olha, o corpo dele era como berilo. Berilo é uma rocha, né, verde, translúcida, a gente consegue, é como se fosse transparente, a gente consegue ver através dela. Então, o corpo dele era como transparente, né, esverdeado, a gente não sabe. O rosto era como relâmpago, né? Como uma luz, lembra do relâmpago, aquele clarão, né? Os olhos como tochas de fogo, os olhos brilhavam como tochas de fogo. Seus braços e pés brilhavam como bronze. Eu coloquei bronze aí para vocês entenderem que é brilhante, né? E a sua voz era forte como se fosse um tanto de gente falando ao mesmo tempo. Então era uma voz tipo um estrondo, né? Muito forte. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Então Daniel fala assim, olha, só eu tive aquela visão, mas as outras pessoas que estavam ali em volta, mesmo não tendo visto, caiu sobre elas um temor muito grande, então elas conseguiram sentir alguma coisa e elas ficaram amedrontadas e fugiram, se esconderam e correram dali, de forma que só Daniel ficou. E aí o versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Então Daniel fala assim, olha, na hora que eu tive aquela visão magnífica, né? Imagina uma pessoa na sua frente ali com o rosto, né, como um relâmpago, os olhos brilhando como fogo, né? Imagina o poder dessa visão. Daniel fica sem forças, né? Naquele momento ele fala que ele perdeu as forças por causa dessa visão que ele teve. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Então Daniel cai no chão, né? Por causa daquela visão, ele perde as forças e ele cai no chão. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, vendo a aflição de Daniel, alguém, o anjo, né? Provavelmente o anjo, toca Daniel e o levanta.
Então eu imagino que é essa posição que Daniel ficou, né? Ele fala que ficou com os joelhos e as palmas das mãos no chão. Então o anjo tentou levantar Daniel, conseguiu, mas Daniel ainda ficou meio prostrado, né? Joelhos e mãos no chão. Ele me diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então o anjo fala para Daniel: Daniel, você é muito amado, e é por isso que eu vim falar com você. E aí, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vê menção, né? A gente vê falar de um tanto de homens, né? Homens incríveis: Davi, Salomão, Pedro, Moisés, Abraão. Só que a gente vê a Bíblia relatar muitos acertos, muitas coisas maravilhosas que esses homens fizeram, mas erros também cometidos por esses homens. Então a gente vê Davi ali, né? O grande pecado dele quando ele coloca Urias à frente da batalha para poder ficar com a esposa dele, né? Mesmo que se arrependeu, ele errou num dado momento. Salomão, a gente vê que Salomão, ele fica enfraquecido na fé, ele se envaidece, né? Ele acaba assim afastando de Deus, né? Contemplando coisas materiais, querendo viver de forma assim muito mundana num certo período, né? Pedro também, a gente vê Pedro negar que estava com Cristo. A gente vê Moisés também, Moisés matou um homem, né? Então num dado momento ele errou. Abraão também, quando a gente vê que Abraão coloca a Sara lá para falar assim: olha, não fala que você é minha esposa, não. Então, assim, são erros de humanos, ninguém é perfeito, a gente entende, mas a Bíblia não fala nenhum erro de Daniel. A gente não vê, claro que deve ter tido alguma coisa, a gente não sabe, né? Mas, porque era um homem. Mas a Bíblia, sempre que a gente vê falar em Daniel, a gente vê falando de coisas boas, coisas positivas, dos acertos, da devoção, da fidelidade, né? De se colocar pronto para fazer a vontade de Deus, apesar de qualquer coisa que pudesse acontecer com ele, né? Então a gente vê Daniel sendo apontado aqui só pelas coisas positivas que ele faz. E aí o anjo fala com ele: olha, pelo jeito que você vive, né? Você é muito amado e é por isso que eu te fui enviado. Então levanta, presta atenção, porque eu vou te falar, né? Eu vou te fazer revelações. E aí Daniel se levanta, mas ele fala que ele estava tremendo, né? A visão que ele teve, então ele ainda estava atônito, tremendo frente àquela situação. E aí o versículo 12. Então o anjo disse a Daniel, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então o anjo fala assim: olha, não tema não. O anjo está tranquilizando Daniel. Desde o dia em que você buscou compreensão, a súplica, a busca pela compreensão, a sua humilhação, eles foram percebidos por Deus. Então o anjo está falando assim: olha, não fica preocupado não, eu vim porque você suplicou e Deus te ouviu, né? Por causa das tuas palavras, por causa da tua busca, é que Deus atendeu e me mandou aqui, né? Mas o príncipe, aí o anjo continuou falando com Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então o anjo está falando assim: olha, eu demorei a chegar porque o príncipe do reino da Pérsia me atrasou, ele me resistiu, ele me segurou por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aí a gente vê alguns autores falando que provavelmente esse anjo que falou com Daniel era Jesus. Mas não pode ser. Por quê? Alguém poderia resistir a Jesus por 21 dias? Alguém poderia impedir Jesus de fazer o que ele queria fazer por 21 dias? E esse anjo fala para Daniel que alguém segurou ele por 21 dias. Ele foi atrasado por 21 dias para chegar até Daniel, né? Jesus não precisaria da ajuda de ninguém, do arcanjo Miguel, para conseguir vencer qualquer obstáculo e ir lá falar com Daniel, né? Então, é um anjo, provavelmente o anjo Gabriel, né, que veio falar com Daniel.
E aí ele fala assim, olha, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse príncipe do reino da Pérsia, então, não está falando do príncipe, do rei terreno, né, humano, porque um homem não poderia resistir ao anjo Gabriel por 21 dias também, né? Ciro não conseguiria fazer isso. Então, o que está sendo tratado aqui é de uma batalha espiritual. A gente está vendo o anjo Gabriel falando que o maligno travou ele, que era o príncipe do rei da Pérsia, né? O maligno, então, o segurou por 21 dias e aí veio o arcanjo Miguel e ajudou, e por isso ele venceu a batalha. Ele fala assim, eu obtive a vitória depois de pelejar com o maligno por 21 dias. E aí o anjo Gabriel, com a ajuda do arcanjo Miguel, teve a vitória. E aí a gente pensa, né? Por que será que o maligno segurou o anjo por 21 dias? Né? O que ele estava tentando evitar? Provavelmente ele não queria que Daniel soubesse da revelação que Gabriel traria, né? Que vai ser apresentado nos próximos versículos. Então, versículo 14. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, o anjo fala assim, olha, eu vim para te fazer entender o que ainda vai acontecer ao teu povo lá na frente, lá no futuro. Ao falar ele comigo essas palavras, então, enquanto o anjo, né, falava com Daniel essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Então, Daniel se cala perante o anjo, né? Ele não consegue falar com o anjo. E eis que aí é Daniel falando, né? E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então, passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força nenhuma. Então, um outro anjo apareceu, tocou os lábios do Daniel e aí permitiu que Daniel conseguisse falar. Então, alguém em forma de homem, um outro anjo, tocou os lábios do Daniel e isso permitiu, então, que Daniel conseguisse voltar a falar, né? E aí Daniel fala, meu senhor, eu não tenho forças, eu fiquei com dores por causa dessa visão. Essa visão que eu tive foi muito forte, né? Me trouxe dores e por isso eu não estava conseguindo falar e nem ficar em pé. Como, pois, pode, Daniel falando com o anjo, como, pois, pode o servo do meu senhor falar com meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então Daniel fala assim, olha, como é que pode o servo do Senhor falar com o Senhor? Daniel, que ele está reconhecendo a sua pequenez frente ao anjo, né? O quanto ele era pequeno frente àquele ser celestial. Jesus também nos chamou de pequeninos, né? Quando ele fala lá, ele fala assim, pequeninos. Então, ele está fazendo uma comparação e mostrando que perto dos seres celestiais nós não somos ninguém, né? E aí Daniel fala, frente a essa visão, frente a um anjo de Deus, eu fiquei sem forças, não podia falar, não podia ficar em pé, não me restaram forças, nem fôlego nenhum sobrou em mim. Então, me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então, o anjo volta a tocar Daniel ele se sente novamente fortalecido, né? E aí, a gente consegue ver aqui, por esse texto, que nenhuma das nossas dores é ignorada por Deus. Quando Daniel clama a Deus, quando ele fala, olha, eu tô com dificuldade, né? O povo tá pecando, a gente vê que Deus se volta para Daniel e manda um anjo lá para poder cuidar dele, para fortalecer, para revigorar Daniel, né? Então, nenhuma das nossas súplicas, elas deixam de ser ouvidas por Deus, né? O anjo disse a Daniel, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então o anjo fala para Daniel, não temas, homem muito amado, né? Ele volta a tranquilizar Daniel, lembrando Daniel que ele estava ali porque Daniel era especial para Deus, ele estava ali para cuidar de Daniel, para fortalecer. Ele fala, seja forte, supere as suas dores, continue na batalha,
Então Daniel está sendo aqui encorajado, né? O anjo está falando com ele, olha, você não está sozinho não, Deus me mandou aqui para cuidar de você. E aí Daniel, ao ouvir isso, ele se sente fortalecido, ele fala, tô forte, né? Daniel, então, sente-se fortalecido e disposto a ouvir o que o anjo tem a dizer a ele. E ele disse, né? O anjo fala para Daniel, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui, olha, o anjo está falando para Daniel de um príncipe que viria, o príncipe da Grécia, né? Está falando de quem? De Alexandre o Grande, né? Então o anjo fala assim, olha, sabes por que eu vim? O anjo conta a Daniel o que foi que motivou a sua vinda para falar com ele. O anjo fala assim, olha, eu vou te fazer revelações do que ainda aconteceria no futuro para o seu povo, né? Eu vou batalhar de novo contra o príncipe dos persas, né? Contra o maligno, né? E saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Gabriel, então, ele está contando para Daniel aqui que a batalha espiritual continuaria. Lembra que a gente falou que ali ele não estava falando de uma batalha terrena, ele estava falando de uma batalha espiritual. E aqui ele está falando assim, olha, a batalha espiritual vai continuar, eu vou continuar pelejando contra o maligno. E depois de mim vai vir Alexandre o Grande, o príncipe da Grécia, né, que é quem vem para destruir o Império Medo-Persa e iniciar o Império Grego, né? E aí ele continuaria a luta, derrotaria a Pérsia e implantaria, então, o Império Grego. E aí, por fim, o versículo 21. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, Gabriel está falando assim, olha, que depois da queda da Pérsia, viria, né, Alexandre o Grande, os seus aliados, o maligno seria derrotado, né? E que ninguém, senão o arcanjo Miguel, estaria com Gabriel nessa luta espiritual, né? Então, outra versão fala assim, olha, ninguém me ajuda contra esses príncipes espirituais, exceto Miguel, seu príncipe espiritual. Então, nesse capítulo 10, a gente vê, então, muito claramente que há uma luta, uma batalha espiritual sendo travada constantemente, né? Que anjos e seres humanos estão nessa batalha e que as orações são necessárias, porque as orações, elas nos fortalecem, elas estabelecem uma comunicação entre céu e terra, e é essa comunhão entre céu e terra que permite, então, que a gente consiga enfrentar essas durezas da vida, né? E que essa batalha espiritual seja desenvolvida. Então, a gente precisa buscar em oração fortalecimento para a gente dar conta de superar as dificuldades que vão se apresentando, né? E para que essa batalha espiritual, ela continue, e a gente sabe que quem vence no final, né? Então, o que a gente aprendeu com esse capítulo 10? Que as nossas orações, súplicas, elas jamais passam despercebidas por Deus. Quando a gente ora, quando a gente suplica a Deus, quando a gente pede, Deus nos ouve. Às vezes ele ora, às vezes ele faz o que a gente pede, às vezes não. A gente já conversou sobre isso, né? Quando é uma coisa para o nosso bem e que é da vontade de Deus, né? Está dentro dos planos de Deus, Deus pode atender. Se a gente pede alguma coisa que vai contra os planos de Deus, ou então se a gente precisa amadurecer, crescer espiritualmente, Deus nega aquelas coisas para a gente, para que a gente possa se fortalecer. Então é importante que, mesmo nas dificuldades, que a gente se lembre de ser gratos a Deus por tudo, né? Não é que a oração, a súplica passou despercebida, que Deus não nos ouviu. Ele ouviu, às vezes ele quer fazer a nossa vontade, às vezes não. E aí a gente não sabe, né, o que ainda está por vir, para a gente saber se o não atendimento a uma súplica nossa, muitas vezes é para o nosso próprio bem, né? Muitas vezes não, eu acredito que sempre é para o nosso próprio bem. Parece haver uma hierarquia entre os seres celestiais, né? Ele fala aqui em anjos, arcanjos, né? E esses anjos, eles estão conosco, travando uma batalha espiritual. Então, capítulo 10 se encerra aqui. A gente tem o próximo encontro, então, no dia 16 de outubro.
E aí a gente vai finalizar o estudo do livro de Daniel, né? A gente vai ver o capítulo 11, o capítulo 12 é bem pequenininho, então a gente vai ver junto. E a gente vai falar dos reis do norte, do sul e do tempo do fim.